pessoal, boa noite. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos da classe, que nós iniciamos aí no início do ano, de liderança. Os estudos estão sendo feitos toda quinta-feira. Nós vamos então ter oportunidade hoje de dar continuidade àquilo que a gente vem estudando. Eu peço você que fique atento aí com a sua Bíblia, com papel de anotações, para que você possa nos acompanhar da melhor forma possível diante da situação que a gente está vivendo. Felizmente nós não estamos em condições de nos reunirmos na igreja e nós estamos aguardando o tempo certo para que nós possamos voltar. Enquanto aguardamos, o nosso trabalho e a obra do Senhor, ela avança e continua. Por isso eu peço você que você fique atento aí e possa nos acompanhar. Nós iniciaremos esse tempo hoje, orando ao Senhor e pedindo a Ele que possa ser com a nossa vida como Ele já tem sido. Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, de podermos, ó Deus, olhar para a Tua Palavra e meditarmos nela, Deus, a respeito daquilo que o Senhor tem para nós como líderes da Tua igreja. Que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração para compreender com a maior clareza possível, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço ao Senhor também, ó Deus, pela situação em que o mundo está vivendo, mas em especial nós aqui também, brasileiros e valadarenses, e nós da Igreja Presbiteriana Monte Sinai. Peço que o Senhor possa alcançar com a Tua graça, com o Teu amor, o coração e a vida de cada um dos amados irmãos que estão espalhados, ó Deus, pelas suas casas, que estão se guardando e se protegendo diante desse momento tão crítico do nosso país e do mundo. Por isso eu peço a Deus que o Senhor fortaleça o coração de cada um em suas lutas e necessidades, e que nós, ó Deus, possamos ver que mesmo na inconstância do nosso tempo, na inconstância desse mundo, o Senhor continua cuidadoso e zeloso pela nossa vida. O Teu cuidado, ó Deus, nós temos garantia disso. Ele é um cuidado constante. Louvado, honrado e glorificado seja o Teu santo nome. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, eu convido você que você possa abrir sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 34, versículos de 9 a 12. A palavra de Deus nos diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta, um líder como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Esse é um texto da palavra de Deus que nos mostra esse passado bastão. A Bíblia aqui está nos afirmando no versículo 9 que Moisés impôs as mãos sobre Josué e Josué ficou cheio do espírito de sabedoria para agora ser o líder e estar à frente do povo de Israel. E então Moisés, é aqui uma declaração no final do livro de Deuteronômio, dizendo que nunca houve na história de Israel um líder como Moisés, um profeta como ele, que Deus falasse face a face. Nós temos caminhado já algumas quintas-feiras falando sobre liderança. A gente tem trabalhado sobre liderança em vários aspectos. Gostaria que você pudesse acompanhar aí conosco. Nós então falamos sobre os aspectos teóricos da liderança e nós começamos falando sobre isso, falando sobre o conceito de liderança, falando sobre a realidade da liderança de Cristo e os atributos necessários ao líder. Continuando, nós falaremos sobre os aspectos práticos da liderança, as funções do líder. Nós também trabalhamos aqui o que liderança não é, e é muito importante para definirmos um termo, saber o que ele não representa. E nós aprendemos que a liderança não é o uso da força
ou do autoritarismo. Nós não lideramos pela força e não lideramos pelo autoritarismo. Haverá lideranças que farão isso através da força e através do autoritarismo, mas não é o caso do líder de Deus. O líder de Deus não vai liderar através de força e autoritarismo. A autoridade dele vem de Deus, a força dele vem de Deus. Sabemos, no entanto, que em certos momentos o verdadeiro líder pode ter de usar sua autoridade e ter de usar força para liderar, mas não se faz um líder pelo uso da força e do autoritarismo. Aí nós sempre lembramos aqui aquela história da mãe que pede o filho para levar o lixo para fora, e o filho fica o dia todo ali protelando, enrolando, deixando para depois. Então a mãe insiste mais um tempo e diz que ele deve levar, e quando ele insiste em não fazer, ela fala: você deve me obedecer. E o filho então diz assim: por que eu devo te obedecer? A mãe ou o pai costumam dizer assim: porque eu sou seu pai, então você tem que fazer. Esse é o uso do autoritarismo. Muitos pais até vão usar a vara, a correia, o chinelo para que o filho obedeça. Eu não estou dizendo que os pais estão de forma alguma errado em usarem sua autoridade. Eu estou dizendo que o líder, ele explica àquele que é liderado, no caso aqui os filhos, o dever dele que deve ser cumprido para o bem-estar do lar. Continuando, então o que é liderança? Liderança, o que é? Liderança é a função do líder. Essa é a função que o líder exerce. É o resultado de um atributo do líder em parceria com todo o grupo. O líder que lidera um grupo. Muitas vezes o líder é escolhido pelo grupo. Continuando, nós falamos que existem 3 tipos de pessoas dentro das igrejas, mas também em qualquer área da vida. Existem aqueles que fazem acontecer, que trabalham, que se prontificam, que colocam-se à disposição, e nós temos muitas pessoas que agem assim. Nós temos aqueles que apenas assistem, apenas veem o que está acontecendo, mas na verdade nada fazem. Nós temos também aqueles que só perguntam, aquelas pessoas que só perguntam: por que foi feito assim? Por que não fez dessa outra forma? Mas ele nunca é participativo, ele nunca é efetivo, ele nunca faz. Na verdade, ele nem vai assistir, mas ele sempre pergunta. Nesse caso, nós sempre nos lembramos aqui da operação tapa-buracos que tem muitas vezes aqui na nossa cidade, em que um grupo de homens está ali mexendo no buraco, alguns outros homens estão do lado de fora olhando o que está acontecendo, e nós que muitas vezes passamos pela rua, nós olhamos aquela situação e perguntamos: vai tampar só esse buraco ou vai tampar mais algum? Na igreja não é diferente. Na igreja tem aqueles que fazem e muitas vezes tem aqueles que fazem tudo. Não é o ideal da vida cristã e da vida de comunidade, mas muitas vezes tem aqueles que fazem tudo. Na igreja tem aqueles que só querem assistir, eles só ficam observando de um lado para o outro, de um lado para o outro. E tem aqueles que só perguntam o que está acontecendo, por que foi feito assim, por que não foi feito da outra forma. Então, nós encontramos no nosso tempo pastores, por exemplo, que são pastores, fazem tudo. O ideal é cada pastor, cada líder, cada pessoa dentro da comunidade cristã ir delegando tarefas, entregando a várias pessoas para que sejam feitas. Continuando, nós também falamos sobre os tipos de liderança, que eu gostaria de recordar com você. Nós falamos sobre a liderança autocrática, uma liderança que muitas vezes lidera pelo uso da força e do autoritarismo. Nós falamos também com os irmãos sobre a liderança liberal. É uma liderança muito segura de si, muito tranquila, que faz tudo assim de forma amena, sossegada, vai empurrando com a barriga, vai empurrando, vai protelando tudo aquilo que deve ser feito. E nós falamos também na nossa última aula sobre a liderança cristã.
E essa liderança cristã é o que a gente pretende hoje falar um pouquinho mais dela. Falando um pouquinho mais sobre liderança cristã, a Bíblia, ela é uma liderança, ou demonstra para nós a liderança cristã, como uma liderança que precisa possuir bases bíblicas. O líder cristão, ele se baseia nas Escrituras, na liderança de Cristo, naquilo que Cristo fez e na condução que o Senhor Jesus Cristo nos dá a respeito da liderança. Então, quando nós falamos sobre a liderança do Senhor Jesus, nós precisamos nos lembrar que a liderança cristã, ela é uma liderança que precisa ser bíblica. O líder cristão, nem sempre ele vai caminhar na perfeição, ele cometerá erros. Nós lemos aqui sobre Moisés cometeu erros, Josué cometeu erros, vários líderes na Bíblia cometeram erros. A liderança cristã, ela é simples, e a palavra de Deus, ela é o suficiente para você aprender e ter todo o preparo espiritual de caráter de líder cristão que você precisa para você liderar a igreja de Deus. A liderança cristã, ela é simples e ela não é uma liderança que muitas vezes constrói hierarquia. Ela é uma liderança que governa, lidera junto com todos, como o Senhor Jesus fazia no meio dos seus discípulos. E do meio daqueles discípulos, daquelas pessoas ali, surgirão novos líderes, pessoas que estarão em tarefas diferentes umas das outras. A liderança cristã, ela é simples porque ela começa em Deus. Ela não começa no homem, ela não começa em mim, ela começa de Deus e em Deus. E o reconhecimento da capacidade de liderança de alguém no reino de Deus é uma dádiva dada por Deus, é graça de Deus que vem para a vida do cristão. Quando nós falamos, por exemplo, do apóstolo Paulo, ele era alguém que certamente reconhecia que era um líder chamado pela graça de Deus, chamado pela misericórdia de Deus, chamado pelo cuidado de Deus. Assim é a nossa vida de liderança. Então, o nosso Senhor, que chama com a sua graça, é o mesmo que vai também capacitar a nossa vida. Muitas pessoas usam a expressão dizendo o seguinte: Deus não chama os mais capacitados, mas capacita os escolhidos. Essa é uma frase perigosa, porque Deus chama sim pessoas capacitadas e dentro da capacidade delas, Deus as usa para que possa fazer o que ele deseja. O apóstolo Paulo era um homem de alto conhecimento, muito capacitado, e Deus continuou o capacitando para fazer a sua obra. É verdade que Deus chamou muitos homens e mulheres com capacidades pequenas diante dos olhos das pessoas. Os discípulos, em sua maioria, não todos, foram chamados por Deus e muita gente olhava para eles e diziam que eram iletrados, mas Deus os capacitou para a sua obra. Então essa frase é uma frase que nem sempre pode ser usada na vida cristã. Algumas pessoas a usam para justificar a falta de capacidade de alguém diante do cargo que ele está sendo colocado ou escolhido. Mas não é bem assim que a Bíblia Sagrada nos trata. A Bíblia diz que Deus chama pessoas capacitadas também, e Ele usa a capacitação delas e até agrega a capacitação delas mais capacidade para que elas possam fazer a sua obra. Então, quando nós olhamos os vários tipos de liderança, liderança autocrática, liderança liberal, liderança cristã, a gente precisa entender que o líder cristão, ele vai liderar a igreja não para mandar nas pessoas, não para viver de forma egoísta, mas porque ele é vocacionado e ele tem autoridade espiritual que não fala que ele deve mandar nas pessoas. Não é para objetivar um alvo egoísta, uma direção egoísta. Pelo contrário, ele servirá a Deus, liderando as pessoas para a glória de Deus.
Através então do conteúdo bíblico, principalmente dos evangelhos, nós recebemos a instrução sobre o governo estabelecido por Deus entre os homens, sobre a liderança de Deus. Então, quando nós olhamos para as cartas de Paulo, principalmente, nós vamos entender que cada membro do corpo, cada um da igreja, tem o mesmo valor, voz e voto. Não há postos, somente diferenças entre funções. Na vida cristã, se há erros e culpa, todo grupo precisa assumir igualmente a culpa. Se houver necessidade de correção, recairá sobre todos. Repare que os autores neotestamentários, quando escreveram suas cartas, mesmo que tivessem problemas com alguns membros ou líderes, eles não escreveram diretamente para tais pessoas, mas sim, na maioria das cartas, para toda a igreja, para que a igreja pudesse junto liderar as pessoas. Todos juntos assumiam a responsabilidade pelos acertos e pelos erros. Quem lidera, não lidera sozinho. Por isso, o grupo que tem aquele líder precisa cooperar para que aquela liderança seja bem sucedida. Quando a igreja assume a hierarquia, as administrações derivadas dessa estrutura, geralmente quando a igreja começa a colocar hierarquia demais no meio daquilo que deveria ser uma liderança em conjunto, a tendência é que a estrutura da igreja vai sendo estrangulada, ou ela vai sufocando todo o ensinamento de Jesus. As pessoas se tornam máquinas organizacionais, as pessoas se tornam máquinas ou apenas ferramentas da organização. E muitas vezes isso faz com que a igreja de Cristo se perca num labirinto de burocracias. Não é esse o nosso objetivo. Quando nós falamos sobre liderança cristã, essa liderança que é tão importante para a nossa vida, nós estamos então dizendo que a hierarquia com o tempo, ela estimula o pior na natureza caída do ser humano, mesmo já sendo um cristão, conduzindo a práticas cristãs, muitas vezes por ter essa hierarquia e as pessoas colocarem um líder num patamar tão alto, num pedestal tão alto, de forma intocável, de repente aquele líder ele começa a ter algum tipo de nome diferente, algum tipo de classificação diferente, um título especial, e de repente, se ele não vigiar, ele passa então a conviver com a arrogância, ele passa a conviver então a enxergar as pessoas como superior às demais pessoas dentro da organização cristã. Segundo, muitas vezes por nós trabalharmos e permitirmos esse tipo de hierarquia que é maléfica na vida da igreja, o líder que tem agora esse título, essa posição que foi colocado nesse ponto tão mais alto do que os outros, ele começa a criar no coração uma ambição ímpia. Ele olha para todos que estão ao seu redor e pensa que ele ou ninguém jamais vai ocupar a posição ou cargo que ele ocupa. Em terceiro lugar, é perigoso. Nós estamos aí num ano, por exemplo, num ano político, e pode acontecer desse líder que agora está numa alta posição, num alto posto, ele de repente começa a trabalhar muito com politicagem, ele começa a fazer a cabeça das pessoas para que todas elas possam pensar nele ou da forma dele ou querer trabalhar como ele trabalha. Em quarto lugar, esse líder que muitas vezes pode se colocar num alto padrão, porque ele não entendeu a liderança cristã, que é uma liderança em conjunto, e que ele está ali só para servir o Senhor Jesus Cristo, por meio da liderança que o Senhor confiou a ele passa então a culpar todos os outros pelos seus erros, porque ele se acha superior aos outros. Então a culpa
é sempre dos subordinados, é sempre das pessoas que estão abaixo. Quinto lugar, o líder cristão que se perde nesse caminho de hierarquia, muitas vezes ele vai viver para agradar os homens, ele vai viver para agradar as pessoas, ele vai viver para dizer aquilo que agrada a B, C, Beltrano, Cicrano e por aí vai. Quando nós olhamos então, outra questão importante que o líder que se entrega à hierarquia, ao posto e se esquece que está fazendo um serviço para Deus, é que ele pode começar a descartar qualquer tipo de questionamento. E quando você descarta todo tipo de questionamento, acaba por você ir para um caminho de corrupção. Quando o líder nunca pode ser questionado, nunca pode ser perguntado, nunca pode ser aconselhado, muitas pessoas começam a olhar aquele líder numa posição tão superior e esse líder passa a descartar a opinião de todas as pessoas. Usando uma ilustração que nós podemos ter, é que um sistema que assume a hierarquia como uma estrutura de funcionamento ou estrutura principal, onde as relações são verticais, é representado por uma escada. Já o sistema bíblico, quando a gente fala de um sistema de hierarquia, de relações verticais, as pessoas estão em patamares diferentes, mas na liderança cristã, cujas relações são horizontais, no mesmo nível, é diferente. Nós podemos comparar a liderança cristã a uma grande mesa redonda, onde nós nos assentamos e ali nós partilhamos de um tempo juntos. É bem parecido com aquela foto da ceia que muitas pessoas têm em sua casa, onde tem ali a representação do Senhor Jesus Cristo e todos os discípulos ao redor da mesa. A liderança cristã, ela é muito parecida com isso. A gente pode aqui, de uma forma muito especial, no livro Desafios da Liderança Cristã, olha uma palavra de John Stott sobre isso. Ele diz o seguinte: tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo estão comprometidos com o bem-estar das pessoas. Estão comprometidos, por isso é um privilégio para nós estar envolvidos em seu serviço. Também acho que precisamos sempre nos lembrar de quem são as pessoas a quem nós somos chamados a servir. Então, John Stott diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão comprometidos em trabalhar para o bem-estar das pessoas. Por isso, o líder tem o privilégio de estar envolvido também nesse serviço, também nessa obra, também neste mesmo objetivo. Então, quando nós falamos de liderança cristã, a base da sustentação da liderança cristã são eticamente diferentes nesses aspectos da liderança não cristã, da autocrática, da liberal, da democrática e várias outras. O líder cristão, ele deve se pautar nesses princípios bíblicos, construir uma liderança sólida junto com o grupo e ser liderado de modo que o resultado seja uma liderança Aí a gente pode ver também John Maxwell falando, que é um dos maiores líderes no mundo. Ele diz o seguinte: os líderes tocam o coração antes de pedir ajuda. Diz um ditado: para liderar a si mesmo, use a cabeça. Para liderar os outros, use o coração. Quanto mais fortes a relação e a conexão entre as pessoas, maior a probabilidade de o subordinado querer ajudar o líder. Os grandes líderes têm algo em comum: eles estabelecem ligações com as pessoas. Então, quando nós falamos sobre liderança, eu gostaria que você pensasse junto comigo em alguns aspectos da liderança cristã que a gente deu início e começou a falar na última aula. Primeiro deles, a liderança cristã é uma liderança de condução, de levar, de carregar, de ir junto, É uma liderança de condução. E essa liderança de condução,
Esse é o grande referencial da liderança cristã, ou da liderança que nós temos em Cristo Jesus. Ele é um líder por excelência. Portanto, quando outra pessoa se encontra na condição de liderar o povo de Deus, qualquer outra pessoa que se encontra na condição de liderar o povo de Deus, ele vai e precisa conduzir o povo de Deus, a igreja de Deus, aqueles que servem a Deus, com a responsabilidade de exercer uma liderança de condução, como também Cristo fez. Assim sendo, uma liderança que possui uma boa condução das pessoas, ou uma condução mútua, é uma parceria entre o líder e os demais integrantes. Então, quando nós falamos sobre liderança cristã, é aquela cujo o líder, ou o grande elo, é a ligação do amor, é as pessoas conseguirem se amar e caminharem juntas, é aquele que é mais rápido, conseguir ajustar a sua velocidade para caminhar com aquele que é um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais lento. Então, essa é uma liderança que você encontra, ou esse é um aspecto, ou essa é uma qualidade que você encontra no líder cristão. Segundo, a liderança cristã é uma liderança de serviço. Mais uma vez a gente insiste em dizer, o líder que não serve para servir. O líder cristão, ele não vai conseguir liderar o povo de Deus se ele não cumprir o grande objetivo de ser um garçom, de ser um serviçal. Nós, como líderes cristãos, somos apenas mordomos do que nos foi confiado. Nós estamos aqui então para seguir o modelo comportamental do Senhor Jesus Cristo. Qual o modelo comportamental do Senhor Jesus Cristo? Ele declarou que o maior deveria servir, ou o maior é o que serve. Ele continua, quando nós vemos uma relação de liderança e subordinado não cristão, só há uma via de comunicação, é uma via de mão única, um manda, o outro obedece. Mas no Evangelho a gente aprende que a relação cristã, ela é de mão dupla. O líder expõe a ideia e os demais têm a liberdade de opinar, concordar, discordar, dar novas ideias, complementar a ideia dada pelo líder. Dessa forma, a liderança cristã é uma liderança que serve uns aos outros. O Senhor Jesus Cristo nos afirmou, eu vim para servir, e através do serviço, através daquilo que ele oferecia, ele liderava as pessoas. Terceiro lugar, a liderança cristã é uma liderança de poder. Muito cuidado, você líder cristão, seja de uma sociedade interna, seja de algo simples dentro da igreja, porque o poder, ele pode levar algumas pessoas a se corromperem, principalmente no círculo religioso, principalmente no nosso meio. Jesus, ao ensinar, por exemplo, na parábola do mordomo fiel, ele enfatizou a importância do líder e do grupo serem fiéis e prudentes. Na parábola, o mordomo usa os bens que lhe foram confiados conforme o desejo do seu senhor, não conforme o desejo dele. Muitas vezes nós estamos à frente de uma sociedade interna, da equipe de louvor, ou da igreja de Deus, ou de uma classe de escola dominical, ou de uma parte administrativa da igreja, e quando nós estamos ali liderando, nós acabamos por fazer as coisas conforme nós queremos, conforme nós entendemos, conforme nós desejamos. É a música que eu quero, é a pessoa que eu escolhi, é a forma que eu quero, é do jeito que eu gosto, e isso é prejudicial, porque a parábola do mordomo fiel diz que ele administrava tudo que tinha nas suas mãos de acordo com o desejo do seu senhor e não com o desejo dele. Então, quando nós falamos sobre poder, o líder cristão,
ele precisa compreender esse princípio bíblico e a posição que ele ocupa. Pode exercer no coração, ou pode acontecer no coração do líder cristão, imaginar que é poder, ou que o poder que ele tem é para abusar de autoridade ou através do uso da força. Só que esse poder que Deus nos dá, pois a liderança cristã preparada por Deus é uma liderança poderosa em Cristo Jesus, ela busca o tempo todo fazer a vontade de Deus, pois é fazendo a vontade de Deus que eu sou revestido de poder, de coragem, de autoridade para falar em nome de Cristo. Quarto lugar, a liderança cristã é uma liderança de fé, e é somente pela fé que a liderança cristã ela vai ultrapassar as dimensões humanas. Às vezes você vai encontrar uma pessoa que é magnífico, maravilhoso líder da empresa, dos negócios, às vezes até dentro da família, mas quando ele chega na igreja, ele não consegue liderar de forma correta, porque ele abre mão da fé. Mas nós temos que nos apropriar da fé, para que nós possamos liderar da forma que Deus deseja, porque a liderança cristã é uma liderança que ultrapassa as dimensões meramente humanas. Isso significa que todos os integrantes do grupo devem ter uma fé inabalável na providência divina, no cuidado de Deus, a ponto de muitas vezes terem a pretensão de contarem com Deus em tudo que vão fazer. E essa deve ser a caminhada do líder cristão. Ele conta com Deus em tudo que ele faz, tudo que ele vai fazer. Se a fé do cristão ou do líder cristão ela se tornar uma fé débil, uma fé lerda, uma fé sonsa, ela pode dar lugar à vaidade, ela pode dar lugar ao orgulho, de modo que os resultados obtidos, eles não vão glorificar a Deus. Em quinto lugar, nós temos a sensibilidade. A salvação de Cristo é algo tão simples e tão sensível que até uma criança consegue compreender. Uma liderança cristã sensível, ela não põe obstáculos no vocabulário difícil. Ela busca ter proximidade, prolixidade. Ela busca ter mais argumento sólido, mas um argumento simples, um argumento capaz, um argumento que traz condições do mais novo ao mais velho se adequar à realidade que nós estamos vivendo. É algo que não pode ceder muito à burocracia. Então, quando nós falamos de um líder cristão, ele caminhar com condução, com serviço, com poder, com fé e com sensibilidade, nós estamos falando que o líder cristão ele precisa ser sensível à realidade ao seu redor, à nossa realidade. É como muitas vezes, vou dar alguns exemplos para os irmãos, nós todos os anos, quando nós preparamos, por exemplo, acampamentos da igreja, são muitos os irmãos que desejariam que nós fôssemos para um lugar melhor, um lugar mais bonito, um lugar mais confortável. Só que tecnicamente esse lugar mais bonito, mais confortável, mais prazeroso, porque eu também gosto de algo assim, ele se torna um lugar mais caro, mais oneroso, mais difícil para algumas pessoas da nossa comunidade participarem. Então, pensando nisso, muitas vezes nós fazemos acampamentos em lugares mais simples, em lugares mais tranquilos, em lugares onde o valor ele se adequa à realidade da maioria das pessoas. E se porventura um ou outro irmão não tiver condição, nós ainda, por ser um valor menor, nós conseguimos ajudar esses irmãos a participarem conosco. Porém, sensibilidade não pode ser confundido com superficialidade. Às vezes a gente quer ser sensível, mas a gente se torna superficial. E não é essa a realidade.
Muitas vezes as pessoas, com a defesa de que precisa ser sensível, ou que precisa ser simples na linguagem, na palavra, no diálogo, no convívio da igreja, ele acaba por fazer tudo que se faz na igreja de forma desleixada, muitas vezes de forma superficial, sem profundidade. Nós podemos executar uma liderança sensível sem ser superficial. Caminhando um pouco mais, a liderança cristã, ela também é democrática, e a gente vai provavelmente na próxima aula pensar um pouquinho mais sobre isso, porque essa liderança democrática, ela é uma liderança produtiva, ela é uma liderança criativa, ela é uma liderança que dá frutos. Então, quando nós falamos sobre a liderança cristã, nós vamos perceber que ela também é democrática. E ela, sendo democrática, ela vai trabalhar com esses 3 pilares muito importantes: produtividade, criatividade, e no fim das contas virão os frutos. Então, quando nós falamos da liderança cristã, nós precisamos então nos lembrar daquilo que a gente já tem estudado. Moisés praticou uma liderança onde ele tinha produtividade, onde ele agia com criatividade e onde ele colheu frutos. Um dos frutos que ele colheu, da liderança que ele exerceu, é a própria vida de Josué, ao qual ele ora no fim ali da sua vida, impõe as mãos sobre ele e passa o bastão da liderança. E quando nós olhamos para o livro de Josué na Bíblia, nós vamos perceber que Josué foi alguém também produtivo, alguém também criativo e alguém que também deu os seus frutos. Que Deus continue o abençoando, que você possa fazer uso desses estudos para o seu crescimento espiritual e que nós continuemos fortalecidos na presença do nosso Deus. Deus o abençoe e até mais.